Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga e psicopedagoga. E hoje iremos conversar sobre TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Se quiser saber um pouco mais sobre o conteúdo ou sobre o meu trabalho, dá um pulo no meu Instagram. TOD. Entenda que o TOD é o transtorno opositor desafiador. O transtorno desafiador de oposição, ou transtorno opositivo desafiador, ou ainda transtorno de oposição desafiante, é uma condição comportamental que afeta principalmente as crianças. As crianças extremamente desafiadoras, teimosas ou respondonas podem ter desenvolvido esse padrão de comportamento em razão do TOD. Apesar de adultos associarem essa conduta à sua personalidade, podem ser sintomas desses transtornos e revertidas com o tratamento psicológico. Como o TOD levanta muitas dúvidas e preocupações nos pais acerca do comportamento dos filhos, é fundamental que eles busquem a ajuda de especialistas para não fazerem especulações errôneas. O que é o transtorno desafiador de oposição? O transtorno desafiador de oposição é uma condição caracterizada por padrões recorrentes de comportamentos negativos. Normalmente, são direcionados à figura de autoridade na vida da criança, como os pais, professores, familiares ou outros adultos. A criança com esse transtorno tem temperamento volátil e conduta desafiante. Por vezes, pode ser considerado uma versão menos intensa do transtorno de conduta. Existe, contudo, diferenças entre eles. Crianças com transtorno de conduta não aparentam ter consciência ou sentir empatia por quem é alvo de suas atitudes impróprias. As crianças com TOD sentem remorso, além de reagirem com muita emoção. Elas podem chorar, se irritar e fazer birra facilmente quando são contrariadas. Com a frequência dessas condutas, as relações interpessoais da criança na escola, o seu desempenho escolar e o convívio com a família são impactados negativamente. Por causa do seu comportamento explosivo, essas crianças sofrem bullying com mais frequência, são discriminadas por seu jeito de ser, perdem oportunidades acadêmicas e sociais e não conseguem manter amizades. Não raro, as suas personalidades fortes são justificativas para retirá-los dos eventos sociais na escola. Na família, são vistas como ovelhas negras e comparadas aos irmãos ou parentes da mesma faixa etária com comportamento exemplar. As reações alheias aumentam a sensação de inadequação e rejeição dessas crianças, corroborando para alimentarem ainda mais os seus comportamentos negativos. Separei alguns sinais do TOD. Os sintomas de transtorno desafiador de oposição são variados. Para que eles sejam associados ao TOD e não a comportamentos ocasionais típicos da infância e da adolescência, devem persistir por pelo menos 6 meses a mais. A criança opositiva desafiante tem dificuldades para compreender regras de opinião de terceiro, não lidam bem com frustrações, expressam o seu desconforto de modo agressivo. É evidente a ausência de controle emocional. Outros sintomas de transtorno desafiador de oposição são discutir com os adultos, perder a calma com facilidade, desafiar regras e instruções, importunar outras pessoas, provocar adultos e outras crianças, reagir a repreensões ou regras com agressividades ou manha exagerada, não saber expressar as emoções intensas sem gritar, responder à frustração com choro, birra ou agressividade, transferir a culpa de seus atos para terceiros, brigar com amiguinhos na escola, ficar ressentido com facilidade, ser cruel ou violento ocasionalmente, sentir-se culpado e chorar por ter uma atitude ruim. Influência do ambiente familiar no TOD. A qualidade do ambiente dentro de casa possui grande influência na conduta das crianças com transtorno desafiador de oposição. Embora as causas exatas do TOD sejam desconhecidas, a reincidência de casos em lares cujos adultos não possuem paciência é expressiva. Logo, acredita-se que quanto mais desagradável o ambiente familiar for para a criança, mais chances ela possui de desenvolver essa condição.
Se os adultos, os indivíduos que ditam as regras e exemplos de comportamento para os pequenos agem com impaciência e agressividade, é provável que a criança faça também. Em uma família onde os conflitos são resolvidos com base na comunicação não violenta e na compreensão dos sentimentos alheios, a criança se sente acolhida e segura. Gritos, expressões de raiva e repreensões hostis, por outro lado, são vistas como assustadoras. A criança fica acuada e aos poucos internaliza esses comportamentos como normais. Assim, começa a desafiar, gritar, expressar emoções de modo doentio. O ambiente familiar ideal é formado por tranquilidade, empatia, compreensão e amor. Quando a criança comete erros, é ensinada a fazer o correto com calma. Quando ela precisa de repreensão, essa atitude é feita com cautela e firmeza. Quais são os critérios para o diagnóstico? O transtorno desafiador de oposição é diagnosticado com base na análise dos comportamentos e dos sintomas, além da permanência de 6 meses dos mesmos. Eles devem ser suficientemente graves para interferir no funcionamento da criança. O seu aproveitamento na escola, em casa, com as amizades e com seus interesses particulares deve ser reduzidos consideravelmente desde o aparecimento dos sintomas. Primeiramente, o psicólogo ou médico investiga a conduta da criança à procura de sintomas de depressão, ansiedade ou de TDAH. Isso porque muitos sintomas dessas condições psicológicas são similares ao TOD. Por exemplo, a irritabilidade é muito presente em crianças opositoras. Como é um sintoma comum da depressão, o psicólogo precisa analisar com cuidado o histórico comportamental da criança para checar o diagnóstico exato. O transtorno de déficit de atenção e com hiperatividade, o TDAH, também possui alguns sintomas similares que exigem uma investigação profunda. Tratamentos possíveis para o transtorno desafiador de oposição. O tratamento do TOD é feito de modo multidisciplinar, incluindo terapia comportamental, medicamentos e suporte escolar. Primeiro, a terapia cognitiva comportamental. Essa abordagem da psicologia é centrada em mudança de comportamento. Logo, é mais eficiente para modificar como a criança expressa e administra suas emoções. Nesse contexto, as técnicas de terapia comportamental promovem o autocontrole e a racionalização das reações emocionais e reforçam as condutas desejadas. Pequenas recompensas são utilizadas para incentivar a criança a agir de maneira considerada adequada. Os pais normalmente são instruídos na técnica de reforço. Além disso, a família também deve estar disposta a fazer mudanças comportamentais. Elas são igualmente essenciais para o tratamento da criança com transtorno desafiador de oposição. Como a forma que os adultos agem influencia diretamente o comportamento das crianças, os pais e os outros cuidadores que interagem com a criança com frequência devem modificar a forma como se comportam. Reações mais amenas, sem gritos ou acessos de raiva, influenciam positivamente o tratamento. A criança deixa de sentir que precisa reagir com intensidade ou ficar acuada na própria casa e ainda aprende com os comportamentos serenos adotados pelos pais são mais saudáveis para ela. Medicamentos psiquiátricos. Dependendo do quadro clínico da criança, medicamentos podem ajudar o controle dos sintomas e promover o bem-estar. Essa possibilidade deve ser recomendada pelo médico, que fará o encaminhamento ao psiquiatra. O ideal, entretanto, é que o uso dos medicamentos seja uma adição ao tratamento psicoterapêutico. Um não substitui o outro. Terceiro, o suporte escolar. Com a experiência da criança no ambiente escolar é afetada consideravelmente, também é necessário que seja feito o acompanhamento das mesmas durante o tratamento. Elas podem ter brigado com algum amiguinho, ter criado uma reputação difícil entre os colegas da turma, ter sido rotulada como uma criança problema, pelos professores, ter tirado notas baixas, entre outros. Consequentemente, as suas experiências na escola tendem a ser, em sua maioria, negativa.
À medida que o tratamento avança, é importante ajudar a criança a se reinserir no ambiente escolar para que ela consiga construir laços de amizade, adquirir conhecimentos, das aulas, aproveitar os eventos escolares sem se estressar e melhorar a compreensão das regras escolares. Se o TOD tiver ligação com TDAH, os pais devem buscar orientação de um psicopedagogo, profissional da psicologia, especialista em pedagogia. Ele melhora a relação dos pacientes com o aprender e trata os sintomas de transtorno de aprendizagem através de ferramentas e testes específicos. Em alguns casos, a criança com TOD manifesta comportamento desafiante mais na escola que em casa. Isso acontece porque ela interage com alguns elementos estressores, como os colegas que faz bullying ou apresenta dificuldade extrema de aprender. Além de participar ativamente do tratamento do transtorno desafiador de oposição, a família pode ajudar a criança a lidar com os sintomas do TOD em casa. Ao mesmo tempo que as repreensões intensas não são recomendadas, passar a mão pela cabeça da criança também não é. Os pais devem desenvolver métodos de repreensão e de educação adequada ao perfil do filho com TOD. Alguns desses métodos são o diálogo. O diálogo paciente, por exemplo, é uma das táticas que podem ser utilizadas para ensinar o filho a ter uma conduta adequada. Como muitas crianças com TOD têm dificuldades para compreender instruções, esse método pode demorar a surtir efeito. Pais podem ficar tentados a perder a paciência com o filho. No entanto, conversas francas são melhores que expressões intensas de raiva. Estímulos positivos. Condutas adequadas devem ser elogiadas de forma expressiva, para que a criança compreenda que o tipo de comportamento é adequado. Pais podem elogiar os filhos com transtorno desafiador de oposição de forma bem enfatizada, sempre que eles tiverem uma atitude correta. 3. Controle de emoções. Pais, cuidadores e outros parentes próximos podem ensinar a criança sobre controle emocional e modo sadio de expressar sua frustração. Por exemplo, respirar profundamente e contar até 10 antes de explodir. Expressar o que sente em palavras e pedir ajuda de adultos quando estiver se sentindo mal. A reincidência do TOD é alta, atingindo cerca de 60% das crianças. Por isso, se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com outras pessoas. Vamos ajudar outras famílias. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.